Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aletheia. Estou aqui com meu amigo Arthur. Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui, Samuel. E nosso E convidado. Nosso convidado de hoje é o nosso querido amigo Bruno Eliseu. Bruno, satisfação de ter o senhor Rapaz, aqui. prazer é meu. Depois de várias tentativas aí, finalmente conseguimos a alegria de estar aqui com vocês. E vamos lá conversar o que vocês quiserem aí. Foi o maior corre, né? A gente tentou marcar um dia aí deu uns imprevistos, aí depois no outro deu imprevisto também, né? Enfim, essas coisas acontecem, mas o que importa é que hoje está aqui, né? A gente insistiu para estar falando agora hoje sobre o quê? Cristianismo e política. Mais um episódio sobre política. E hoje a gente vai estar falando mais especificamente sobre o engajamento dos evangélicos na política. É um assunto extremamente importante e interessante para a gente. Que a gente sabe, por exemplo, que tem uma bancada evangélica na Câmara dos Deputados, né? E que ela tem uma certa influência, né? O pessoal fala de uma bancada da bala, da Bíblia e da... Eu esqueci qual era o B, né? Eu não faço ideia. Enfim, tinha uma bancada assim com esse nome. E é importante a gente saber... Tem a bancada do agro também, né? É importante a gente saber isso porque são os nossos representantes em tese, né? Principalmente porque eles dizem que são crentes, né? Eu não estou aqui para julgar a fé de ninguém, mas eles estão lá representando os crentes de alguma forma, né? E a gente precisa entender o relacionamento entre fé e política. Mas falando já de relacionamento, Bruno, como é que começou essa questão? Qual é o relacionamento do cristianismo e a política, afinal de contas? Olha só, essa é uma pergunta bem pontual, já para começar chutar, de fato, né? Como é que, na verdade, né, começaste o teu trabalho, né? Tu tem um trabalho nessa área, sim, né? Sim. Eu queria saber, para tu te apresentar também, aproveitar. Claro, né? claro. Bom, eu sou Bruno, sou professor de história. Aliás, vocês já trouxeram pelo menos uns 4 professores aqui, né? Teve até a Laura, onde eu sei. Teve... Sou professor de história, minha formação é história. Dou aula de história em 3 escolas aí em Belém. Aliás, uma em Benevides. O meu contato com essa temática, digamos assim, foi na universidade, na FPA. Uhum. Eu trabalhava lá com um projeto de extensão, que era o PIBID, conhecido, né, o PIBID. Só que eu trabalhava com a temática da educação mesmo. Como que o educando na disciplina de história, e aí eu falava sobre a autonomia do educando na disciplina de história. Essa era a minha temática. Só que aí começou a se tornar muito midiático, digamos assim, esse envolvimento político dos evangélicos. E eu, um evangélico na universidade, me incomodava com certas aproximações que se faziam e certa, digamos assim, atribuição que se fazia ao evangélico, do qual eu discordava completamente. Então, eu ouvia muito dizendo, os evangélicos são desse jeito mesmo. Que jeito? Que evangélico nós estamos falando? De qual tradição? Então, sempre isso me incomodou bastante. Foi aí que essas inquietações na própria universidade me levou a começar a pesquisar essa área. Eu tive dificuldade no início, porque o meu orientador, na época, ele não tinha nenhuma relação com essa temática. Então, eu tive que mudar de orientador, tive que mudar de temática, mudar de perspectiva, e aí eu fui correndo atrás das fontes, né? Em história tem que ter muitas fontes. E aí foi que eu comecei a trabalhar nisso intencionalmente, né? Para falar sobre o envolvimento dos evangélicos. E aí eu queria pensar não só em criticar, porque é muito fácil, né? A gente olhar e fazer críticas e dizer, não, tá errado, e bater, enfim. O que eu queria era apontar os erros, sim, que eventualmente apareciam, né? Que eventualmente tinha, mas também propor algo, propor uma alternativa. Foi aí que o meu contato com o neocalvinismo, já dando um spoiler do que nós vamos falar mais para frente também, casou direitinho, porque eu fiz uma metodologia de história comparada. Então, eu comparei o envolvimento dos evangélicos no Brasil, de algumas igrejas, de 2 igrejas evangélicas especificamente, né, das Assembleias de Deus, de modo geral, e do envolvimento da IURD, do Universal do Reino de Deus, e fiz um paralelo com o envolvimento neocalvinista, com a tradição do neocalvinista. E aí o meu interesse era tentar entender como que essas tradições pautavam o envolvimento político, como que ele deveria ser feito, como que se defendia
o envolvimento dos evangélicos neopentecostais e pentecostais, qual era o discurso que estava por trás, entende? E qual é o discurso neocalvinista? Qual é a proposta neocalvinista para uma política cristã? Então, indo para a pergunta, a relação do cristianismo com a política é essa? Onde é que começou? Como é que se dá hoje? Então, eu acredito que o cristão, de modo geral, ele sempre esteve envolvido com política, de um jeito ou de outro. Seja para defender a sua visão, né, e até a sua própria existência. Né? Então, se a gente for voltar na história, essa é uma relação bem interessante, porque o Estado, por muito tempo, na história do cristianismo, perseguiu a igreja, né? Perseguiu o cristianismo. Então, a primeira relação era uma relação de sobrevivência, digamos assim, né? Era mais algo que precisava ser feito às custas da própria existência do cristianismo. E inúmeros cristãos sofreram nas mãos, aí, por exemplo, do Império Romano, né? A gente sabe disso. Com o desenrolar dos anos e as coisas vão melhorando conforme o avanço, né, da história, o conceito de democracia avança, e aí se percebe já uma necessidade de entender essas pessoas, esses cristãos, como pessoas participantes da vida pública também, como qualquer outro. Né? Se tornou problemático, em muitos momentos da história, quando o cristianismo adentrou o Estado, e aí começou a bagunça. Né? E aí a interferência do cristianismo no Estado e essa relação entre os dois acabou se tornando bastante complicada em alguns momentos na história. Mas eu diria que esse começo ele mais dentro desse aspecto, né? De um começo para sobreviver, dado a questão de perseguição. Né? E aí, pensando num contexto mais atual e mais democrático, e especificamente do grupo que eu pesquiso, que são os evangélicos, a presença deles na política ela tem, sim, data, tem período que a gente pode conversar mais para frente sobre isso, né? Sobre a participação dos evangélicos, no caso. É interessante, né, que tu falaste uma coisa que até notei aqui. A gente vê, né, as pessoas elas olham, principalmente aqueles que não são crentes, eles veem lá a bancada dos evangélicos, né? Só que muita gente não percebe que o evangelicalismo é uma coisa bem grande, né, Bruno? Que basicamente existem inúmeras denominações. Eu lembro que quando eu cheguei na universidade, né, o pessoal até brincava, né? Até brinca, o meu apelido era crente lá na universidade. E eles não sabiam que, por exemplo, eu sou batista, eu não falava em línguas, não tinha, meu culto não tinha dança, não tinha essas coisas, entendeu? Eles acham que todos os evangélicos são a mesma coisa, sendo que tem várias vertentes diferentes, né? Aí a gente entra nesse problema, né? Que a gente vê lá a bancada evangélica, as pessoas acham que o evangelicalismo é exatamente o que tem na bancada evangélica, né? O que seria, então, um evangélico no final das contas? O que é ser evangélico? O que é pra gente, né? Esse é um problema que vai até além da política, né? A definição da identidade evangélica. É muito difícil. É complicada a questão. Quais grupos dentro do protestantismo são considerados evangélicos, por exemplo? Quais se consideram e são considerados por outros? Ainda tem isso, tem evangélico que não considera outro grupo evangélico, né? Tem isso. Mas, assim, hoje tem se falado muito, tem se estudado muito, ampliou-se muito os horizontes do estudo do evangélico, porque os evangélicos ganharam muita notoriedade, né? Nos últimos anos. São então, uma força política bem grande agora, então, né? hoje é uma força política que não pode ser ignorada. Então, se um acadêmico, enfim, qualquer pessoa que trabalha de alguma maneira com o público e quer entender o funcionamento da sociedade, ele tem que considerar os evangélicos. Não tem para onde correr hoje. E aí é inevitável que, conforme eles avançam na sociedade, eles vão adentrando outros ambientes, como, por exemplo, o ambiente público. É inevitável que isso aconteça. Então, essa é uma das coisas que eu falo lá na pesquisa. Né? Não é se eles devem ou não, porque eles já estão, entendeu? Então, não tem que ser essa a nossa preocupação. Agora, se a gente fosse falar, eles podem se envolver. Isso é uma democracia, certo? O meu problema é, quando eles se envolvem, eles estão levando o nome de evangélico Deus. E levando o nome de Deus.
Aí esse para mim é um problema. E ao levar o nome evangélico, cristão, o nome de Deus, eles me colocam na jogada, porque é como eu me identifico, um evangélico cristão. E aí eu me deparo com um político que se diz evangélico cristão defendendo algo completamente oposto do que eu acredito. Aí eu tenho problema. E o pior, ele defende com base no quê? Na Bíblia, no cristianismo. E diz que é com base nisso. Só que aí, se a gente for analisar friamente, não é. Não é. É simplesmente algo que ele recebeu de algum lugar. E aí, a ideia do perigo das ideologias, né? Enquanto a ideologia, ela acaba deturpando a realidade. Esse é o problema da ideologia, né? Ela deturpa o que é real. E aí tu te apega tanto àquilo, e aí tu fica pode ter parte de verdade, né? Mas aí tu fica naquilo como se fosse o todo e não tem uma análise real da história como um todo. Mas enfim, agora voltando para a questão, me lembra a questão novamente sobre A gente falou... O que é o evangélico? o que é o evangélico. Evangélico, Perfeito. Se a gente fosse definir, bom, primeiro, se a gente for falar de denominações aqui a gente já pode começar por aí. A gente tem de denominações, temos os evangélicos históricos, ou protestantes históricos. Vou já fazer também uma distinção entre evangélico e protestante. E aí, nesses históricos, quem entra? A gente tem os congregacionais, uma denominação, uma das pioneiras aqui no trabalho missionário no Brasil. A gente tem os presbiterianos, que se enquadram dentro das denominações históricas. Nós temos os batistas, sobretudo os batistas particulares, né, que são também considerados denominações históricas. Aí entra os metodistas, que entram também como denominação histórica, e os anglicanos. Basicamente, esses grupos, essas denominações são consideradas hoje o protestantismo histórico. Por que histórico? E porque, comumente chamado também de igrejas tradicionais, porque elas são mais próximas da tradição da herança reformada, da herança do protestantismo, da reforma protestante, né? Então, essa aproximação faz com que eles sejam considerados aí os protestantes históricos. E aí, vamos lá, passado-se algum período, nós temos novas denominações que surgem com a nomenclatura de evangélico. Então, a gente vai ver o advento do pentecostalismo, extremamente relevante também para o Brasil como um todo, para a análise da sociedade brasileira. O pentecostalismo veio para ficar, ele é muito forte no nosso país. E aí, dentro do pentecostalismo, nós temos inúmeras outras denominações. Então, a gente tem a Assembleia de Deus e Congregação Cristã, que é o que a gente chama de pentecostalismo de primeira onda. Aí, mais para frente, já ali na 1900 e alguma coisa, a gente tem o surgimento de um pentecostalismo de segunda onda, que aí entra a Igreja do Evangelho Quadrangular, entra o Brasil para Cristo, já ouviram essa denominação? E Deus é Amor, são pentecostais de segunda onda, que a gente diz. E aí o distintivo pentecostal, interessante a gente mencionar também, é a crença no dom de línguas, ou a crença na continuidade dos dons. Tem até uma diferença entre carismático e pentecostal. Isso, né? Exatamente. Então, basicamente, essa galera aí, tanto de primeira onda quanto de segunda onda, eles ainda acreditam nessa questão do dons, sobretudo o dom com evidência em falar em línguas, né? O batismo do Espírito Santo com evidência em falar em línguas. E aí nós temos, na década de 90, sobretudo, começou muito forte ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, o que nós chamamos de neopentecostalismo. O neopentecostalismo, uma coisa interessante a gente falar sobre eles, é que as igrejas que são consideradas neopentecostais, eles não se autodenominam neopentecostais. Sim, sim. Dificilmente tu vai ver eles dizendo isso, eu sou um neopentecostal. Não, eles vão dizer, eu sou um membro de igreja tal. Tipos liberais, né? Dificilmente eles vão se autodenominar. É o que outros acabaram utilizando o termo para fins de estudo e enfim. E vamos lá, quais são as igrejas neopentecostais? A gente tem a Universal, do Reino de Deus, que é a clássica. Digamos, podemos dizer que ela começou um movimento neopentecostal. Eu já vou falar também do distintivo neopentecostal. E a gente tem as variantes, igrejas que saíram dela. Então, a gente tem a Internacional da Graça, liderada aí pelo famoso R.R. Soares. A gente tem a Mundial, do Poder de Deus. São as mais famosas. Tem outras também
mas essas são as principais aí que estão na mídia e ganharam um cenário, uma notoriedade muito grande também no cenário midiático aí, porque essa galera, eles atuam na mídia. Literalmente, uma dessas denominações, que é a Universal, tem um canal de TV, que é muito forte, né? E aí, qual é o distintivo dos neopentecostais para os pentecostais, né? Qual é a diferença entre eles? Basicamente, os neopentecostais, eles criaram uma liturgia muito distinta do pentecostalismo. A gente pode dizer isso. Então, eles inseriram no elemento cultico deles, no culto, elementos como, por exemplo, o lenço ungido, elementos como, por exemplo, o tijolo ungido, essas coisas. Aquela história lá do copo de água. Né? Isso, esse ponto, como um ponto de contato em relação à bênção de Deus. Né? E aí uma ênfase na prosperidade financeira, aí fala-se muito da teologia da prosperidade, uma ênfase na cura divina, que é também uma ênfase pentecostal, mas muito mais neopentecostal. Uma ênfase na cura divina. Esses são alguns elementos que distinguem eles. E outro elemento que vai distinguir, principalmente dos protestantes históricos, vai ser o próprio envolvimento com a política, o engajamento político. Porque os neopentecostais, pentecostais também, mas principalmente os neopentecostais, eles viram uma necessidade muito grande em se envolver na política. Sim, a gente vê poucos protestantes históricos, né, se envolvendo. Exatamente. Hoje tem um pouquinho mais, mas ainda é muito forte, muito mais evidente no meio neopentecostal e pentecostal. Tem uma questão interessante, Bruno. Tua pesquisa, né, Mas eu ainda não respondi o que é ser evangélico. Mas pode falar que eu vou. Verdade. Pode falar Esse que eu vou. Problema. Não, acho que a gente deixa essa questão para depois. Eu vou voltar nela. Não me perdi não. Não. Acho que tu pode continuar aí e aí depois a gente entra na outra pergunta para não perder a linha. Tá, beleza. Então vamos lá. O evangélico, esse termo, ele surge para fazer distinção entre aqueles que pertenciam à igreja do Estado na Inglaterra. Ele surge nesse contexto lá, ser evangélico. E também ele tem um sentido teológico dentro do período da Reforma Protestante, que eram justamente aqueles que acreditavam nos evangelhos, que usaram a doutrina do evangelho para se diferenciar da Igreja Católica. Então, a partir de Lutero, nasce o termo evangélico no sentido teológico. E aí, no sentido político, essa distinção daqueles que se opunham à Igreja na Inglaterra, que a Igreja na Inglaterra era vinculada ao Estado. Né? Então, alguns que eram resistentes a essa noção, eles se diziam evangélicos, no sentido de que são contrários à Igreja da Inglaterra. E aí o termo ele vai ganhando novas conotações, né? E dependendo do lugar onde se vai, é interessante de se observar. Né? No Brasil, ser evangélico realmente é alguém que crê na Bíblia, essa é a compreensão, né? Que vai à igreja, que frequenta a igreja, essa noção de evangélico que não congrega, que não vai à igreja, ela é muito recente. Até pouco tempo atrás não se falava sobre isso. Essa ideia dos desigrejados, né? Você já deve ter escutado. Evangélico desigrejado era coisa assim, era praticamente inexistente isso. Diferente daquele catolicismo que a gente ouvia, né? Sou católico nominal, não praticante. Isso, dentro do evangelicalismo, é algo realmente extremamente recente. Eu lembro que se fala muito, né? Os evangélicos antigamente eles eram bem mais engajados com a própria igreja, eles iam muito para a igreja e tal. Eu lembro dos professores falando muito isso, né? Aqueles professores mais velhos, que eles falavam, o evangélico antigamente, né? Era aquele lá, o homem do livro da capa preta. Né? Que ficava dando com a Bíblia debaixo do braço. Hoje parece que a gente perdeu essa identidade, né, cara? Sim, e essa é uma das coisas que acaba, sim, nos categorizando como evangélicos, né? A crença na Bíblia, com a palavra de Deus. Então, ser evangélico, a rigor, é isso. Agora, os termos, eles realmente acabam ganhando conotações que nem sempre faz sentido, nem sempre é real, né? Por exemplo, essa ideia de colocar o evangélico como sendo tudo do mesmo... Tudo que não é católico. Tudo que não é católico, né? Ou tudo que, enfim, que aparece na grande mídia, é uma falta de compreensão do que é ser evangélico, né? E aí tem pelo menos um termo que geralmente, quando se vê na mídia falando de evangélico, eles acabam relacionando,
que é o termo fundamentalista. Fundamentalista. Então é muito comum. Porque os evangélicos fundamentalistas. Porque esses evangélicos... E aí, geralmente, esses fundamentalistas são evangélicos mais conservadores, digamos assim, né? E aí o termo fundamentalismo aí é utilizado de forma pejorativa também. É utilizado para criticar. Né? E aí esse termo também ele precisa ser analisado no onde ele surgiu e o que se quer dizer com fundamentalista. Então ele surge no século XX, ali nos Estados Unidos, com uma série de publicações, pelo menos 12 volumes foram publicados, com o objetivo de contrapor o liberalismo teológico que tinha invadido muitas igrejas no contexto norte-americano ali. E aí o que é o fundamentalismo? O que são essas 12 obras, que era chamado de os fundamentos, né? Daí o termo fundamentalismo. Eram somente respostas dos evangélicos mais conservadores, digamos assim, que se opunham à teologia liberal. Era basicamente isso. Então, quais eram os pilares do fundamentalismo, desses fundamentos, né? Então, a crença na inerrância da palavra de Deus, na sua infalibilidade, na morte e ressurreição de Cristo, que todo evangélico tradicional, se ele for minimamente bíblico, acredita. Eu acho que todo mundo aqui é fundamentalista, então, né? Nesse sentido, Pois é. todos nós somos fundamentalistas, nesse sentido de que é alguém que acredita que há, sim, um fundamento da fé, que se opõe, sobretudo, ao liberalismo teológico, né? Eu não sou a melhor pessoa para explicar sobre o liberalismo teológico, mas, rapidamente, foi uma corrente teológica que surge no contexto alemão e acabou descredibilizando esses fundamentos que sempre foram comuns na história da igreja. E acabou desacreditando certas coisas. A própria crença na Bíblia como palavra de Deus integral, inerrante, essas coisas que... E aí se viu... Esses autores, nesses volumes, se viram na necessidade de dizer, não, nós acreditamos sim que há um fundamento da fé. Há coisas que são pilares da fé que são inegociáveis. Se você quiser ser um cristão ortodoxo, digamos assim, um cristão bíblico, a gente pode ter divergências como evangélicos aqui. E certamente entre nós aqui deve haver. Mas essas divergências, elas são periféricas? Se são periféricas, a gente vai dialogar tranquilamente. Somos irmãos. Agora, é difícil eu considerar, e aí a gente já começa a categorizar, né? É difícil eu considerar alguém evangélico se ele, por exemplo, não acredita na ressurreição de Cristo, se ele não acredita na doutrina da Trindade, se ele não acredita na palavra de Deus como inspirada, real, aí é difícil. Por quê? Porque sempre foi o fundamento do que é ser evangélico. Então é isso. O evangélico, então, é alguém que crê nessas coisas. E se ele crê que é a palavra de Deus, que ele crê que Jesus veio, morreu pelos seus pecados, ressuscitou como prova da sua justificação, crê na doutrina da Trindade, crê que Jesus vai voltar e crê que esse mundo está em um processo de redenção, ele é um evangélico. Agora, se ele crê que o Espírito Santo, quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele fala em línguas, eu discordo. Mas é uma discordância periférica. Perceberam? Eu consigo conviver tranquilamente com um irmão que que tem essa visão. Consigo, a gente dialoga, conversa e somos irmãos. Agora, se ele negar aquilo que é o fundamento da fé, aí a gente já começa a ir para caminhos de distinção. Não, tu é uma coisa, eu sou outra. Eu acho que o Bruno trouxe bastante coisa interessante aqui, né, para a gente pensar tanto a unidade da igreja, né, nós somos um único corpo, numa só fé, num só batismo, num só Senhor, mas também pensar essas distinções que há entre a igreja, essa pluralidade dentro da unidade que é o corpo de Cristo. Ainda tentando retornar em um dos pontos da fala do Bruno, para quem não conhece um pouco do Bruno, uma das pesquisas centrais do Bruno é sobre alguns, como ele disse aqui, alguns grupos evangélicos, né, na política. Exato. E especificamente, aqui no Brasil, como tu mencionaste, nós temos essa ênfase dos neopentecostais na política. E tua pesquisa, tu versaste bastante sobre os neopentecostais. Isso. Inclusive, uma obra... Assim, gente, você que está assistindo a gente, é importante ter noção que está tentando fazer um diálogo assim, bastante respeitoso, com tradições diferentes da nossa, mesmo em divergência, né? Mesmo em crítica, às vezes, a esses grupos. Mas, assim, a gente está tentando fazer um estudo histórico-sociológico também sobre os evangélicos, né?
Temos aqui o cara da história da sociologia. Teológico também. Estudo teológico. Também. E um dos marcos disso é justamente a obra do Edir Macedo sobre os evangélicos na política, onde ele descreve de maneira até detalhada um plano de poder para os evangélicos na política. Literalmente é o nome do livro. É o nome do livro. Tem esse livro? Não Sim, sei. é uma das obras principais que o Bruno investigou na pesquisa dele, né? Então, e não somente isso. Com a ação, por exemplo, do Edir Macedo na IURD, você percebe, como tu mencionaste ao longo da tua fala, que a IURD ela tem um canal de TV dela, né? Tem um canal de TV da Universal e várias novelas bíblicas. Além dos cultos transmitidos constantemente, enfim. Especificamente, como pensar, e aí vem uma das questões que estão na pauta, como pensar o envolvimento da política, por exemplo, dos neopentecostais e seu plano, literalmente, o seu literal plano de poder, e como pensar o melhor envolvimento na política, inclusive pensando aí a partir dos referenciais do neocalvinismo holandês. Sim. Perfeito. Esse livro, ele escreveu junto com outro autor, que agora me fugiu o nome dele, mas como é o Edir Macedo, a gente lembra mais dele, porque ele é o que é mais conhecido no meio neopentecostal, obviamente, né? E aí é até interessante a gente ler algo em que, literalmente, ele defende abertamente que os evangélicos têm um plano de poder. Pelo menos... Parte deles, pelo menos eles, né? Porque na tradição protestante, né, a gente sabe que tem evangélicos que, na verdade, querem ficar longe da política. Exatamente, tem inúmeros, né? Inúmeros. Então, pelo menos no que diz respeito à Igreja Universal, não vamos nem colocar os neopentecostais como todo, eles dizem que tem um plano de poder. E lá no livro, ele tranquilamente, abertamente diz, olha, se os cristãos não entenderem que eles têm que Deus tem um sonho, ele usa esse termo, né? Um sonho, se eles não fizerem acontecer, o sonho de Deus não vai ser realizado. E aí, uma discordância teológica grave aqui, né? Que a gente pode categorizar aqui. Mas, para além dessa questão teológica, que, óbvio, Deus não sonha, né? A gente sabe disso, ele decreta, essa ideia de que se os cristãos não fizerem algo, a gente está perdendo uma área de domínio. E aí eu estou usando o termo domínio de propósito, porque o que vai fazer com que a gente entenda o que está por trás dessa empreitada neopentecostal é a teologia do domínio. A teologia do domínio. Não sei se também vocês... E para falar de teologia do domínio, você já deve ter escutado falar na teologia dos 7 montes. Já ouvi falar. O pessoal da CRU parece que mexe com isso. Né? Que é a antiga... Não bem da CRU, mas também, mas do pessoal da Jocum, né? Jocum. O fundador da Jocum, na verdade, é um dos principais defensores, né? Foi um dos principais defensores dessa ideia. E aí o que é a teologia dos 7 montes? É que o cristão, o crente, ele tem que dominar pelo menos 7 grandes áreas da vida, né? Eu não vou lembrar todas de cabeça, mas a cultura... A igreja, óbvio, né? A família, e aí a política. A política é um desses montes em que o cristão tem que estar lá e não só tem que adentrar, ele tem que literalmente dominar. E essa é a visão neopentecostal, de domínio. E aí, por que isso é problemático? Porque tu domina essa área, dependendo de como tu se dá esse domínio, tu exclui outros que pensam diferente. Certo? Então, se a gente pensar em um projeto de poder em que os evangélicos vão assumir todo o cenário público, aí a gente começa a pensar em uma série de implicações que a gente vai ter para a própria laicidade do Estado, no contexto brasileiro. Porque a gente sabe que, quando a gente fala de laicidade do Estado, tem que ter em mente que não é que a religião é proibida. Eu acho até que já foi falado isso aqui nesse podcast, né? Mas é que toda a manifestação religiosa é permitida. Sim. Essa é a ideia. Eu posso, como evangélico, expressar a minha religiosidade. Alguém que é um bandista, alguém que é católico, que é espírita, também pode. Isso é laicidade. Entende? Agora, quando a gente percebe um desses grupos e eles têm um projeto de dominação
E aí o que vai entrar em jogo são as pautas que esse determinado grupo defende, aí é problemático, porque eu estou excluindo os outros que pensam diferente. As pautas deles, para mim, vão ser sempre deixadas de lado. E aí a gente entra numa situação bastante complexa do ponto de vista democrático da coisa. Então, o evangélico tradicional, ele sempre entendeu que o Estado, o cristão, ele pode se envolver com política, mas ele não pode impor. Ele não pode impor, ele não pode criar um projeto em que as outras manifestações religiosas sejam de alguma maneira negligenciadas, ou excluídas, ou até mesmo perseguidas. Por que não, né? Então, e aí entra a questão do neocalvinismo. Qual é a proposta do neocalvinismo? E aí tem algumas pessoas que acabam fazendo uma sugestão que eu acho inadequada, que há um tipo de dominianismo também no neocalvinismo. Eu não acho que há qualquer semelhança entre a teologia do domínio neopentecostal com o dominianismo caiperiano neocalvinista. Por quê? Porque somente em termos de dominianismo, mas em termos de prática, eu acho extremamente distinto de uma para outra. Qual é a proposta neocalvinista? A proposta neocalvinista é aquela do cristão sendo um agente de justiça. Sendo alguém que vai estar ali servindo uma esfera, e aí um termo de Doiverd, uma esfera da sociedade, que é a política. Então eu vou lá não para beneficiar a minha igreja, entende? Eu vou lá atuar na política não para beneficiar o meu grupo, eu vou lá para servir a sociedade como um todo. Sim. Eu vou ser útil, eu vou criar projetos para o bem comum. Deus, ele dá chuva, né, para justos e Exatamente. Justos, né? Quem somos nós para fazer diferente? Eu vou fazer projetos de leis, atuar politicamente para beneficiar tanto o membro da minha igreja quanto o ateu que não gosta de igreja. Entende? É essa a ideia. Porque é um entendimento que olha para a política como uma esfera assim, que o crente pode influenciar, mas ele não pode impor. Porque se ele impõe, aí já é muito problemático, entendeu? Porque isso abre margem para outro grupo impor. Porque é fácil eu querer que eu, como evangélico, se o meu grupo domina, é bom porque eu vou ser beneficiado. Mas e se for outro grupo? Se for um grupo muçulmano, por exemplo, que domina? Se for um grupo católico, que é diferente do evangélico, que domina? Aí fica problemático. Então, eu preciso entender a vida com esse prisma, né? Que uma hora o pêndulo está aqui, mas uma hora ele muda, entende? Então, a atuação política do cristão, do evangélico, no meu ponto de vista, e é o que eu consigo imprimir do neocalvinismo, que influenciou muito a minha forma de pensar, é esse envolvimento, sim. Há uma espécie de engajamento cultural, a gente usa esses termos, né? Usa-se muito o termo cosmovisão, né? Que ele pode e ele deve influenciar. Ele deve ser luz na política para promover o bem comum, sem privilegiar ninguém. Trabalhar, fazer o melhor que ele puder dentro da política, como uma esfera de atuação. Assim como ele atua na sala de aula, como é o nosso caso. Assim como ele atua na empresa. Assim como ele atua em qualquer área da vida, como um profissional. Ele vai fazer o melhor que ele puder para a glória de Deus. A mesma coisa a política. A política é uma esfera de atuação. Então, o evangélico, o cristão, que quer entrar nesse mundo, ele tem que considerar algumas coisas. Primeiro, eu sou um vocacionado? Essa é uma pergunta importante. Eu realmente fui chamado para isso? E por que isso é importante? Porque, se a gente ser honesto aqui, ser político no Brasil é muito bom. Tem muitos privilégios. Ganha bem, tem poder. Então, é muito tentador. Um evangélico querer se envolver nessa área porque ele sabe que ele vai se dar bem. Agora, se ele entende isso como um ministério, como um serviço, aí a coisa muda. Ele coloca em perspectiva que ele é um agente de Deus. É alguém que está ali para servir o próximo, não para se beneficiar e não para beneficiar o grupo dele. Então, eu acho que, nesse ponto de vista, a contribuição neocalvinista foi muito boa na história. A contribuição de Abraham Kuyper, o envolvimento dele foi basicamente nessa pegada. Enfim, tem os seus excessos, tem os seus erros, que a gente pode falar no final, né? O que poderia ser evitado, para não achar que também é um envolvimento infalível, né?
que é o único tipo de envolvimento, mas eu presumo e acredito que esse é um bom envolvimento. Se o evangélico quer se envolver na política, ele deveria saber que ele está lá para servir a sociedade, para promover o bem comum, não para privilegiar um grupo específico. Esse é o tema de um dos livros que tu trouxeste aqui para nossa mesa, né? Aqui em cima tem o livro do Miroslav Volf, Uma Fé Pública. Isso. Miroslav Volf, professor lá na Yale, se não me falha a memória. Esse livro é uma obra-prima. Como o cristão pode contribuir para o bem comum? Uma fé pública. Está aparecendo aí, tá, né? Para cá, né? Para essa câmerazinha aqui. Tudo bem. No meio, né? Aqui. Exatamente. Esse livro aqui é muito bom. Eu li ele justamente quando estava produzindo, né, a pesquisa do TCC. Eu tô agora no mestrado, né? No mestrado eu já ampliei um pouquinho mais os horizontes, ao mesmo tempo que eu afunilei o recorte geográfico, né? Então eu estou focando mais nos evangélicos na região amazônica. Uhum. Mas esse livro ele serviu como inspiração. Eu uso um pouco dele na pesquisa, mas ele é muito útil para exemplificar como deve ser uma fé pública. E ele já parte do princípio que tem que ser. Então a gente nem precisa responder se pode ou não pode. Sim, tem que ter. Só que ela tem um modo de operar. Ela tem que saber como. E isso é muito sério, Samuel e Arthur. É muito sério porque tu tá levando o nome de Deus. Se tu se diz cristão e tu tá atuando ali na política, tu tá de frente de milhares de pessoas, porque hoje ninguém escapa dos olhares da mídia, né? Ninguém escapa de um recorte teu, de uma fala tua e posta na rede social, já era. Então tu tá representando o nome sobre todo o nome, que é o nome de Deus e o nome de Cristo. E aí, essa é a minha preocupação e essa é uma das coisas que me deixa bastante inquieto. O quão prejudicial alguns envolvimentos evangélicos foi para o evangelicalismo, para o evangelismo. Entendeu? O quão prejudicial certos nomes, que nós não vamos mencionar aqui, obviamente, foi para o evangelicalismo, porque aí a gente vai para a universidade, né, numa federal da vida, que foi o nosso caso, nós três. Aí tu se diz evangélico, aí ele já lembra do pastor fulano de tal. Então tu odeia minorias, né? Então tu odeia... Cara, isso é óbvio que o evangelho tem poder para transformar, mas a gente não pode e não deve criar mais empecilhos para o evangelho. Entendeu? Então, quando o cristão ele se envolve de maneira má na política, quando ele não dá bom testemunho na política, quando ele aparece no cenário público apenas defendendo um projeto de poder, um projeto pessoal de poder, ele está prejudicando o evangelho. Sim. Ele tá dando margem para que pessoas se afastem ainda mais da fé. E definitivamente essa não deve ser uma perspectiva cristã de atuação política. Sim, teve uma época, inclusive, Bruno, que isso faz um bom tempo, né? Hoje eu sou meio indiferente quanto a isso, né? Porque, assim como Paulo diz, né? Não importa o que os homens pensam de mim, importa o que Deus pensa de mim. Mas teve uma época que, cara, eu não falava que eu era evangélico. Eu gostava de falar, por exemplo, que eu era protestante. Porque o que vinha na... Clássico. Todos nós passamos por essa fase. Todo mundo já passou por isso. Não, você é evangélico? Eu nem dizia não, eu só falava, eu sou protestante. É meio como se você estivesse corrigindo a pessoa, né? Porque, querendo ou não, o nome evangélico acabou sendo sucateado aqui no Brasil. E talvez não só no Brasil, né? A gente sabe que a teologia da prosperidade, quando ela chegou com tudo. E as pessoas antigamente tinham a imagem do evangélico o quê? Pode perguntar para qualquer pessoa assim mais velha, né? Era aquela pessoa ali com o livro da capa preta, dava para cima e para baixo. Até os batistas, que eram considerados mais tradicionais, assim, me disseram antigamente, por exemplo, que os batistas... eles pareciam com os assembleianos, né? Na forma de se portar, na questão, por exemplo, de vestimenta e tal, alguns usos de costumes. E com o tempo essas coisas foram mudando, né? As coisas começaram a mudar e hoje essa ideia de evangélico mudou, né, cara? Hoje a gente vê um evangélico que ele é considerado o quê? Ele é considerado como um intolerante, considerado um fundamentalista no sentido ruim da palavra, né? Fundamentalista, infelizmente, virou um termo pejorativo. E também
como conectou com essa questão da teologia da prosperidade, as pessoas lembram logo, o evangélico é pastor ladrão, pastor que se aproveita. Trízimo, né? Pro Pai, pro Filho e pro Espírito Santo. E isso acaba mexendo muito com a gente, porque querendo ou não, eles estão, de certa forma, representando a gente. E a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe, nós que crescemos, não sei, quer dizer, não sei vocês, mas eu cresci em igreja, a minha família toda, de modo geral, assim, evangélica, desde que eu me entendo por gente, a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que essas coisas elas foram acontecendo. E aí, mas a gente sabe que tem gente muito boa no nosso meio, entendeu? E a gente sabe que isso não representa nem, digamos assim, nem 10% do que é realmente ser evangélico, né? E aí a gente pode também discorrer a respeito de que usar o termo evangélico e fazer parte de uma igreja evangélica não quer dizer necessariamente que aquela pessoa é realmente um convertido. Sim. Entendeu? Não quer dizer que realmente ele foi salvo, que ele foi alcançado, que ele foi regenerado, que ele passou pelo processo de transformação genuína que Cristo fornece. Então, isso é algo também que precisa ser considerado. Porque, de modo geral, se a gente for honesto, dentro das nossas igrejas, muitos que se dizem evangélicos precisam ser evangelizados. Sim. Precisam ainda ouvir o evangelho. Por isso que eu gosto muito de uma pregação do Paul Washer, que ele fala sobre isso. O evangelho é todo dia tu tem que ouvir. É para mim que já estou bastante tempo na fé, quanto para alguém que começou agora. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa lembrar dessa mensagem, a gente precisa lembrar de quem nós somos em Cristo Jesus, o que ele fez por nós. Né? Esse nome, né, evangélico, ele foi até esvaziado, né, cara? Completamente. Porque o evangélico era para remeter o quê? Hoje a gente fala dos traficantes evangélicos. Traficantes evangélicos. Olha que absurdo, traficantes, né? O que era literalmente um absurdo. A gente fazia aquela brincadeira, né? Porque tem a balada gospel, tem o carnaval gospel e literalmente agora existe, tem traficante evangélico. Antigamente, o traficante evangélico, o traficante, ele se convertia ao evangelho e no dia seguinte estava dando testemunho na igreja, falando que tinha largado tudo, Exato. que agora ia viver para Deus. Hoje, o cara, entre aspas, se converte e diz assim para a igreja, olha, agora eu vou proteger vocês aqui com os meus caras com fuzil. E eu vou quebrar todos os terreiros, né? Quebrar todos os terreiros. Proibir, exatamente. Proibir, aí a gente vai ter isso que é interessante, né? Que aconteceu mesmo um caso sobre isso no Rio de Janeiro e tal. Um traficante evangélico, que a gente não sabe quem foi, quer dizer, devem saber hoje, mas eu não sei, mandou destruir um terreiro de Umbanda, né? Uma coisa assim. E isso que é interessante sobre a pluralidade do meio evangélico e a tendenciosidade, né, da mídia. Porque a mídia noticiou a rodo que foi um traficante evangélico que mandou fazer isso, mas eles não noticiaram que uma igreja luterana arrecadou 10 mil para reconstruir o terreiro de Umbanda. Sabiam disso? Não sabia dessa. Uma igreja luterana. Teve aquele famoso lá que ele ajudou a reconstruir e tal. Pois é. E esse é um ponto interessante, porque mostra que há uma variedade imensa no nosso meio. Em termos do que é ser evangélico. Né? A gente não se resume nem a esse aspecto positivo, nem a esse aspecto negativo. A gente tem que analisar cada caso no seu caso. Como cada grupo social, na verdade, se a gente for parar para pensar. Exatamente. Porque a gente tem o hábito de categorizar os grupos sociais e rotular eles a partir de um comportamento específico. Exatamente. Isso acontece com o evangélico, acontece com grupos mais à esquerda, grupos mais à direita. A gente vai fazendo isso constantemente. Agora, eu lembrei de uma coisa que tu falou que preferia ser chamado de protestante, né? Eu passei por isso numa situação na UFPA, em que eu falei pro meu professor, né, na época, não, eu sou protestante. Aí ele me olhou assim, então tu gosta de protestar, E aí, aqui é até interessante, porque, de fato, o protestantismo ele surge dentro desse contexto de protesto, né? O nome, ele é mais ou menos ali, não é bem do início da Reforma Protestante, 1517, ele começa a ganhar notoriedade em 1529, quando houve uma dieta, que é a dieta de Spira, uma cidade alemã, que eles retiraram o antigo decreto que permitia o luteranismo na cidade.
Aí ele foi derrubado e aí podiam perseguir novamente os luteranos. Né? Aí foi uma galera de diversas... Protestar contra esse decreto. Aí daí que o termo protestante começou a se popularizar, né? Na Reforma Protestante. Mas 1517, mesmo com os protestos de Lutero, ainda não se falava tanto de protestante, até meio anacrônico a gente chamar de protestantismo. Mas aí depois começou. E eu acho que, cara, querendo ou não, o nome evangélico eu acho que categoriza muito melhor a gente do que protestante. Porque o protestantismo, nesse sentido, aconteceu num momento ali específico, eu protesto ali, cara, mas evangélico... Eu vou te dizer que hoje eu prefiro evangélico. E eu vou te dizer por quê. Eu prefiro se chamar... Inclusive, eu lembrei até de um vídeo do Jonas Madureira, não sei se vocês já viram, em que ele... um recorte, uma pregação em que ele fala sobre isso, né? Hoje não pode se falar mais de evangélico. Como assim? Tu tem nojinho? Ele brinca, né? Tu tem nojinho de ser evangélico? Eu entendo o que ele está falando, eu entendo a crítica, mas eu também entendo quem tem receio de ser chamado de evangélico. Porque... E aí eu vou dizer por que eu prefiro ser chamado evangélico. Porque eu só vou fazer isso se a pessoa me der a oportunidade de explicar. Entendeu? Olha, eu sou evangélico, mas tu tem 15 minutos pra gente conversar, entendeu? Eu jamais vou dizer assim, não, eu sou evangélico e vou me embora. Não. Porque aí eu digo que eu sou evangélico e aí eu explico pra ela o que é ser evangélico de acordo com o que eu entendo. Porque senão a pessoa vai trazer um monte de preconceito. Exatamente. Já, né? Ela vai trazer inúmeros preconceitos e ela já vai me categorizar. Não, se tu for me categorizar, se tu for me estigmatizar, que seja por algo que eu realmente sou, não por aquilo que eu não sou. Então é isso. Se tu quiser me chamar de fundamentalista depois, ok. Mas que seja pelo que eu acredito. Entende? Eu tentei evitar esse problema dizendo assim, eu sou um cristão reformado. Eu acho que tu cria mais problemas. Não, mas é o que aconteceu. Achei que tu é um estranho. De início, tava de boa. Porque ok, cristão reformado, era só explicar rapidinho o que era. Só que aí, assim, mexendo com o tema da política, né, eu acho muito, muito bom todo o trabalho do Kuyper. Obviamente tenho as minhas divergências também, mas assim, como natural, né? Eu acho que o neocalvinismo ele traz muitas coisas interessantes para a gente pensar a política. Contudo, nos meios reformados nos últimos tempos, né, tem surgido também alguns problemas na relação com a política. Tanto aqui no Brasil, pensando assim, sociologicamente, embora não seja um grupo grande no evangelicalismo brasileiro, ainda assim é um grupo com influência no evangelicalismo brasileiro. Né? Inclusive, hoje pode-se falar até mesmo de influência política de reformados na política brasileira. Sim. Mas também, aí pegando o submundo na internet, né, tem crescido aí a ala que a gente chama de reconstrucionista, né? Que é aqueles reformados, né? os teonomistas, os reformados que dizem assim, não, a gente tem que ter um domínio, já não com uma teologia do Sete Montes, mas com uma visão de um domínio sobre todas as áreas onde a gente vai instaurar o Estado cristão. Povo de Israel 2.0, assim. Né? Tipo isso. O Rushduni vai nessa linha. Exatamente. O Rushduni que tem sido bastante publicado também aqui no Brasil, né? Enfim. E outros, né? Aí... eu sou cristão. É melhor, né? O teonomismo é um tipo de dominionismo do reformado. É a teologia do domínio do reformado mais ligado a essa área política. Não todos, obviamente, né? Mas tem grupos reformados, e é interessante, né? Mais uma vez a questão da distinção do nosso meio. Tem reformado que bate pesado no teonomismo, né? E eu acho curioso também que muitos deles são teonomistas e ao mesmo tempo amilenistas, né, cara? É meio paradoxal uma pessoa que ela está dizendo... aí, vai ter gente que vai ouvir, de repente não vai... Pois é, eu vou explicar já. Teonomista, basicamente, é aquele cara, né, que quer botar, por exemplo, a lei que está na Bíblia pra gente aqui no dia a dia. Principalmente do Antigo Testamento, principalmente né? E a visão... Apedrejamento, esse tipo de coisa. Pois é, e o amilenista é aquele que acredita que a gente está vivendo um milênio... Teonomismo é literalmente isso, né? A lei de Deus, né? Seria, se a gente fosse... Pois é. E o amilenismo acredita que o mundo vai piorar antes de Jesus voltar. Pera, você quer fazer um domínio antes... Cara, se você fizer um domínio antes, você não vai estar atrasando assim um pouco Jesus voltar? Vira uma... Eu sei que não é bem assim, eu sei que isso foi um retrato, uma caricatura engraçada, mas é meio paradoxal, né? Você ao mesmo tempo quer ter o domínio, mas sabe que vai piorar. Isso parece ter um comportamento mais daqueles que acreditam que o mundo vai melhorar antes de Jesus voltar. E tem toda essa salada de fruta, né? Mas é um tanto quanto paradoxal às vezes. No nosso... Não mudando de assunto, mas
puxando o gancho aí do teonomismo, ele é muito forte na área da educação. O Arthur com certeza já deve ter escutado isso, né? Nós trabalhamos em escolas cristãs, e aí uma escola cristã, teoricamente, é uma escola que ela tem liberdade para ser uma escola cristã, num cenário brasileiro, né? No nosso contexto, em outros cenários também. Ela existe dentro da sua confessionalidade e isso está permitido pela lei. Mas quando a gente fala de uma educação cristã, e aí baseado na ideia teonomista, é a ideia de uma imposição. É uma ideia de uma imposição sobre até não cristãos. Sim. E aí isso aí torna problemático. Porque uma coisa é o pai que decide colocar o filho em uma escola cristã e ele sabe que ele é uma escola cristã. Entendeu? E ele vai ler o regimento e vai dizer, olha, a escola vai ser honesta, nós somos cristãos, evangélicos, a gente defende isso, isso e isso, e o teu filho vai ser exposto a isso. A gente vai ensinar o que tem que ser ensinado para ele, mas é assim que a gente acredita. Tu está disposto a aceitar? Estou, pronto. Agora, outra coisa diferente de eu impor isso para pessoas que não querem, entendeu? E aí se torna mais uma vez problemático. Tem um livro que eu não trouxe aqui, mas já também seria de valia indicar, que é do Gutierre Siqueira. Conhece? Quem tem medo dos evangélicos. Que é Quem Tem Medo dos Evangélicos. E lá nesse livro ele tenta responder uma pergunta bem simples. Estamos diante de uma teocracia evangélica no Brasil? O Twitter diria que sim. Principalmente depois das Olimpíadas agora, né? Com um monte de atletas. O atleta dá glória a Deus quando consegue a medalha. Muito bom, cara. E o adolescente no Twitter. Estamos vivendo uma teocracia. Eu tô achando muito bom isso aqui. As Olimpíadas começou com todo aquele cenário, né? Toda aquela... E os atletas, tudo evangélico, tudo cristão. Glorificando a Deus. Muito bom, para ver como que essa galera vive em bolhas, né, cara? Pois vive mas, bolhas, cara, né? ser evangélico deveria ser isso, né? Tudo que a gente faz pra glória de Deus. Inclusive, tá lá na Olimpíada ganhando uma medalha. Exatamente. Então é certo, pô. Então, e aí o Gutierrez, ele trabalha isso no livro e ele tenta responder isso. Estamos diante de uma teocracia evangélica? A resposta do Gutierrez é não. Não estamos. E aí ele vai justificar por quê, né? Um dos motivos que ele elenca lá no livro é justamente um dos pontos que nós já falamos. A grande variedade que existe no nosso meio. E ele faz isso por quê? Porque ele está presumindo que pessoas que não conhecem o evangélico vão ler o livro. Então, por isso que quem tem medo dos evangélicos. E aí, quando ele faz isso, ele está dizendo, olha, tu quer conhecer o evangélico? Entenda, nós não somos um grupo homogêneo. Nós não somos um grupo homogêneo. Pode ter grupos no nosso meio que defendam uma teocracia, mas isso não representa o evangélico. Isso não representa o que é ser evangélico e não representa a maioria dos grupos. Entende? Então, fiquem tranquilos. Nós não estamos diante de uma ameaça teocrática. Agora, se a gente der margem para certos grupos dentro do evangelicalismo e eles conseguirem, dentro de um projeto de poder, ir adentrando esses espaços, aí a gente não sabe o que pode se transformar. Eu não vou dizer que pode se transformar numa teocracia evangélica, mas a gente tem que ter esse cuidado. Daí a ideia da gente pensar em uma fé pública que promova uma visão de mundo, uma visão cristã. Eu posso, assim como evangélico, é óbvio que eu vou ter os meus pressupostos, os meus princípios, e eles vão ser a base da minha ação cristã, então não é errado isso. O problema é quando eu uso o Estado para impor uma lógica de pensamento religiosa. E aí entra a questão, mais uma vez, da relação do Estado com a política. Né? Tem um livro muito bom também do Paul Freston, que ele resume bem um pouco essa ideia. Né? Que, não sei se vocês já ouviram, que é religião, lembra? Religião e política, sim, Estado e igreja não. É basicamente isso. Sim, vamos falar sobre religião, vamos falar sobre... o evangélico pode se envolver na política? Pode. Ele é livre, a nossa democracia prevê isso. Ele pode Muitas vezes deve também, para proteger ele mesmo. Ele também. Pode influenciar? Pode influenciar. Ele pode criar projetos com base na crença dele. Olha só, pode, desde que ele entenda que existem certos princípios que ele não pode ultrapassar. Por exemplo, eu não posso impor algo a partir do meu ponto de vista religioso. Entendeu? Eu não posso criar um projeto de lei que beneficie o meu grupo e quem fizer parte do meu grupo vai acabar sendo beneficiado também, como uma tentativa de atrair outros. Né?
e assim por diante. Então, esse cuidado, eu sei que é uma linha bem tênue, né, para a gente definir o que pode e o que não pode, mas o ponto central é o cristão que vai atuar na política, no cenário público, ele tem que estar preocupado, em primeiro lugar, em glorificar a Deus. Isso é ser protestante, né? Esse é o lema da reforma protestante. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Ele tem que... E é uma coisa interessante que o Max Weber analisou muito bem, né? No livro dele lá, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Nessa parte, né? Essa era a preocupação do protestante, né? Trabalhar para a glória de Deus. Fazer bem o seu trabalho, entendeu? E aí, por isso que, ao fazer bem o seu trabalho, acabou isso de alguma maneira impulsionando o capitalismo. É basicamente essa uma das teses do Weber lá. E essa é a visão comum do protestante histórico. É o trabalho ser visto, a esfera de atuação ser vista como um lugar em que eu vou viver para a glória de Deus e servir o próximo. Servir o próximo. Fazer aquela história bastante conhecida do Lutero, né? Do sapateiro. Já viram o sapateiro com Lutero? Sim. Mas conta aí. Que o sapateiro chega com ele e diz: como é que eu posso glorificar Deus com o meu trabalho? Eu sou um simples sapateiro. Aí Lutero responde: faça um bom sapato e venda por um bom preço. O que ele está pressupondo aqui? Que tu vai fazer um trabalho por excelência e que tu vai ser justo. Tu vai ser honesto no teu trabalho. Então, um político cristão, um evangélico cristão que quiser atuar nessa arena, ele tem que ter em mente isso. E em muitos momentos, ele vai ter que abrir mão de certas coisas. Ele tem que se preparar para isso. Então, essas são algumas possibilidades aí que a gente pode pensar. Beleza, Bruno. Para a gente estar encerrando rapidinho, queria que tu falasse um pouco sobre o teu trabalho, assim, se de repente tem alguma forma do pessoal conhecer teu trabalho... E as indicações aí que tu trouxe pra gente. Olha, na verdade, eu tô com um projeto de utilizar melhor minhas redes sociais, o meu Instagram. Então, quem quiser me acompanhar no meu Instagram é Bruno Eliseu e o O de Bruno é um 0. Então, Bruno, ao invés de ser o O, é um 0. E Eliseu com S. Eu já gravei 3 vídeos em que eu explico o que é o termo fundamentalista, o que é o termo protestante e o que é ser evangélico. Só que eu ainda não postei. Então, eu pretendo publicar... Tem coisa boa por aí. Então, dando aí já um spoiler do que eu pretendo fazer. E eu quero utilizar as redes, o Instagram específico para isso. Para de vez em quando postar. Minha pretensão não é atingir nenhum público gigante, eu sei, não é essa, mas de alguma maneira elucidar sobretudo a galera que me acompanha, né? Eu tenho muitos alunos que acabam se interessando um pouco por essas discussões, eles veem, de vez em quando eu posto nas stories, aí eles pedem: professor, fale mais sobre isso. Aí, poxa, legal. É bom, nem que seja ali umas 10 pessoas, a gente vai acabar atingindo. E aí eu trouxe algumas indicações aqui, que foram livros que foram úteis para mim em diversas áreas da minha vida, né? Em momentos específicos, e que está relacionado com o que a gente tem conversado aqui. O primeiro a gente já falou, que é Uma Fé Pública, do Miroslav. Uma Fé Pública, acho que ele está chamando. Ali para aquela, né? Isso. Beleza. Então nós temos aqui Uma Fé Pública, já foi mencionado. Esse aqui é realmente interessantíssimo. E aqui já seria pauta para uma outra discussão, a gente vai ficar mais 1 hora aqui, que é a questão da pobreza, né? Eu vou usar um termo aqui provocativo, porque eu sei que ele é polêmico. Da missão integral. A missão integral do crente, né? Qual é a resposta que o cristão pode dar ao problema da miséria, ao problema da pobreza, de pessoa que vai para a igreja, mas não tem o que comer, entende? E isso sobretudo considerando o cenário brasileiro, é importante. É importantíssimo. E, cara, eu acho que o livro do Kuyper, ele traz muito bem uma resposta coerente para a coisa, entendeu? Sem ir para extremos, sabe? E isso é a questão de como que eu acho que ele se destaca muito nesse aspecto. Ele mantém um entendimento adequado da realidade social, dos problemas sociais, mas com uma boa teologia, com uma boa ortodoxia. Bom, para quem quiser entender um pouco sobre os evangélicos de modo geral e essa ideia do que leva eles a atuarem na política, então tem aqui também o livro do Davi Lago, pastor Davi Lago, muito bom, no mundo cristão também, que é O Brasil Polifônico, os evangélicos e a estrutura de poder, um livro extremamente
valioso. Aliás, eu roubei uma expressão, um capítulo que ele usa aqui para dar o nome do meu TCC, que é Uma Nuvem Paira sobre o Brasil. Aí eu uso esse termo também no título do meu TCC, que é a presença dos evangélicos. Essa nuvem é justamente os evangélicos, o quanto eles cresceram e avançaram na sociedade. Então vale a pena também. E aí tem 2 aqui para finalizar, valiosíssimos. Um teológico, mas que também conversa muito com política, Miroslav, que é esse aqui. Também, né? Do Miroslav também, do primeiro que nós mencionamos, que é Exclusão e Abraço, uma reflexão teológica sobre identidade, alteridade e reconciliação. E por que isso aqui é extremamente importante e tem a ver com o que nós estamos falando? Porque a ideia de entender os dias atuais, e é complicada, porque essa visão polarizada que entrou muito nas nossas igrejas acabou excluindo muitas pessoas. Então, eu não vejo mais o meu oponente político, sei lá, alguém que pensa, que diverge de mim politicamente, como alguém que diverge de mim politicamente. Eu vejo ele como o quê? Como inimigo, como alguém que precisa ser destroçado a qualquer custo. Né? E o Miroslav vai propor outra coisa. Ele vai propor que o evangelho não faz isso. O evangelho, ele abraça. Entendeu? Ele não exclui, ele não exclui, ele abraça. abraça. Esse é o nome do livro. É exatamente isso. É a ideia. E da reconciliação. De que, e isso serve muito também para a gente que trabalha com apologética, no Arthur que trabalha com apologética. O nosso objetivo é ganhar. Sim, mas ganhar a pessoa, não ganhar no discurso. Não ter a melhor oratória, não humilhar, né? Não esmagar ele intelectualmente, mas ser usado por Deus para convencer o coração dele, principalmente. Então é isso que ele vai trabalhar aí e é muito útil para quem atua na política. E por último, esse aqui do professor Francisco Ratzo, A Imaginação Totalitária, os Perigos da Política como Esperança. E é muito bom a gente finalizar falando sobre isso, porque a política não vai ser esperança. O evangélico, ele pode atuar na política? Pode. Ele pode promover o bem comum? Pode. Mas o único que pode resolver os problemas da humanidade é Cristo Jesus. Só Ele que vai resolver. Então, óbvio que a gente pode influenciar, pode promover o bem comum, mas se a gente não entender que é Cristo o único que dá esperança de fato, a gente vai sempre viver em um ciclo de tentativas e erros e nunca vai dar certo. Então, fica aí o meu recado final, recomendando esses livros. E se quiserem ainda fazer alguma outra pergunta, não sei como está o nosso tempo, fique à vontade. Esgotou, né? Tem considerações finais para fazer? Não, cara, só quero agradecer por essa aula que foi esse podcast. Fantástico. É isso então. Pessoal, glória a Deus. Aquele padrão de sempre, se você gostou, não deixa de curtir. Deixar sua sugestão também nos comentários, sua dúvida, para que a gente possa estar interagindo, respondendo sua pergunta e vendo também o que é o interesse de vocês, para que a gente possa estar trazendo também alguma coisa que seja de interesse de vocês, naturalmente, né? Os livros a gente vai estar botando na descrição, o @ aí do Bruno nas redes sociais também a gente vai deixar lá para que você possa acompanhar o trabalho dele. E toda a contribuição que você fizer vai estar ajudando a gente aqui no nosso podcast e também, claro, vai estar contribuindo com outras pessoas também, outras missões, enfim. Então é isso, pessoal. Não se esqueça também de mandar para aquele seu amigo que precisa ouvir também um pouco sobre evangelicalismo e a política. Principalmente, acho que esse podcast pode ser muito interessante para aquele seu amigo que não sabe exatamente o que é um evangélico e que talvez possa achar também que os evangélicos, alguns na verdade têm, né, um projeto de poder. Então até mais. Ficamos esperando você até o próximo episódio. Até mais.